Olha só. Opa, vocês estão aí? Hoje a gente veio aqui na banca do Henrique. A gente vai gravar um vídeo do Clássico é Clássico. Vocês estão sabendo? E a gente vai fazer esse personagem aqui, ó, Deadpool. Personagem assim meio esquisito, né? Tem um filme aí que tá passando aqui na cidade, né? Baseado nele. E a gente vai contar um pouquinho da história, quem que é esse personagem. Acho que você já sabe, muita gente, né? Mas para quem não sabe, né, continua assistindo, que daqui a pouco eu vou entrar em mais detalhes. Tem umas surpresinhas que a gente vai fazer ali com o Henrique e a Dona Ivone, mas a gente não vai contar para eles não. Mas vem comigo, como diria o Goulart de Andrade, né? Vem comigo. Olá vocês, hoje eu estou aqui na Banca do Henrique, em Guarapuava, para mais um episódio do nosso programa Clássico é Clássico aqui da TV Correio. E antes da gente começar sobre o assunto, só uma pequena pausa, né? Aqui um dos lugares mais legais da cidade, onde a gente tem um universo muito legal de gibis, de quadrinhos, o pessoal que está trocando as figurinhas da Copa durante essa época. Então convido vocês também a conhecer aqui a Banca do Henrique, o Henrique, a Dona Ivone, que atende muito bem o pessoal que vem aqui conhecer o acervo desse local. E já que a gente está falando de quadrinhos, o tema de hoje é sobre um personagem da Marvel chamado Deadpool. Deadpool, eu acho que a maioria que está me assistindo agora já deve saber do que eu estou me referindo, né? Se não bastasse o primeiro filme do Deadpool, tem um segundo filme que está ainda em cartaz em todo o Brasil, inclusive aqui na cidade de Guarapuava, que é baseado num gibi criado por duas pessoas em 1991. Eu estou falando do Fabian Nicieza, roteirista da Marvel, e também do desenhista Rob Liefeld. Os dois, em 91, na edição número 98 da revista dos Novos Mutantes, que era publicado na época nos Estados Unidos, eles encaixaram um personagem, uma espécie de mercenário, que era um meio vilão na época e um personagem coadjuvante, e que depois, com o passar do tempo, né, de 91 até agora, ele adquiriu um protagonismo dentro dos gibis da Marvel e vem liderando assim, histórias bastante engraçadas hoje, que a gente tem nos quadrinhos da Marvel. E, inclusive, ele ganhou a revista própria, vejam só, de um mero assim, coadjuvante, digamos, das histórias dos mutantes da Marvel. Ele protagonizou grupos de super-heróis, vários grupos, mutantes ou não, né, porque a gente está falando dos Novos Mutantes, e de lá para cá ele ganhou até revista própria, inclusive aqui no Brasil. Esse é um personagem que ele é uma mistura de Wolverine com Exterminador, um personagem da Marvel, Wolverine, né, que todo mundo conhece, e o Exterminador, que é um personagem não tão conhecido da rival da Marvel, a DC Comics. Por que é uma mistura que eu estou dizendo? Porque do Wolverine, o Deadpool, ele adquire o fator de cura. Ele participa de um projeto secreto também, chamado Arma X, que dá poderes especiais para esse personagem se curar quando ele é baleado, quando ele é morto. Só que ele vai para essa experiência porque ele tem um câncer incurável, né? E ele quer sobreviver, claro, né? E topa participar dessa experiência. Mas o personagem não dá tão certo assim. Ele consegue realmente um fator de cura, né? Se torna um personagem praticamente imortal. Só que a consequência é que ele fica com a pele toda destruída. Então por isso que ele usa uma máscara, né? E um corpo todo coberto com o seu uniforme, que lembra um pouquinho Homem-Aranha, inclusive. Tem até uma brincadeira nos quadrinhos que ele seria na verdade Homem-Aranha e não o Deadpool. E o Exterminador, porque o roteirista, o Fábio Nicieza, né? E o Rob Liefeld, o desenhista, eles resolveram fazer uma brincadeira com um personagem da DC Comics, da rival da Marvel, e fizeram uma espécie de paródia desse personagem. E assim, em 91, né, nasce esse personagem conhecido como Deadpool. No início, o Deadpool, né, Wade Wilson, seu alter ego, ele não era assim esse personagem como vocês conheceram nos filmes, nesses dois filmes feitos com o personagem, e nem nos quadrinhos hoje que a gente lê da Marvel. O Wade Wilson, né, o Deadpool, ele ainda não era esse mercenário tagarela, como é conhecido. Ele falava bastante, mas ainda não era com tanto humor, e esse humor meio nonsense, né, sem lógica, que depois se tornou marca registrada do personagem. E isso veria acontecer com o passar do tempo, né? O Rob Liefeld e o Fabian Nicieza, eles foram acrescentando alguns elementos, né, nessas origens de 91, mas foi em 97 que
a fase com o Joe Kelly, um escritor da Marvel, ele que foi incluindo vários elementos e foi exagerando essa parte mais engraçada do personagem. Que aí ele se tornou realmente um mercenário tagarela, né? Um humor bastante, digamos, insano e lunático do personagem, que inclusive ele foi comprando briga com muitos outros personagens da Marvel, inclusive com esse daqui. Então, uma homenagem aqui ao Deadpool, né, o Justiceiro, que o Justiceiro é um personagem mais sério, né? Ele leva mais a sério a questão de eliminar os vilões. Já o Deadpool, ele transforma tudo numa grande piada. E ele é muito tagarela, ele sempre vai conversando bastante, tem vários monólogos. E isso foi nessa fase de 97. Durante 33 edições, o Joe Kelly ele foi incluindo esses elementos no personagem, que hoje são a marca registrada dele. Então, esse foi um roteirista, uma fase clássica do personagem, né, que hoje é clássica, que deu toda essa performance pro Deadpool. Nessa fase do Joe Kelly, uma das características que também ficaram assim no imaginário, né, no universo do Deadpool, é a questão da quebra da quarta parede. Ou seja, né, é quando o personagem ele conversa com o leitor. E isso é uma coisa normal dentro da história. Que é uma coisa meio de metalinguagem, né? Ele acaba desmascarando o que está acontecendo na história. Fala com o roteirista não está escrevendo bem. É o que vocês viram bastante nos filmes, nesses dois filmes do Deadpool que fizeram muito sucesso. Então ele quebra um pouquinho a expectativa e fala assim, esse roteirista não está fazendo muito bem essa história, ou esse desenho não está muito bom. Então a gente tem um momento ali bastante peculiar nisso. I'm touching myself tonight. E ele é um personagem bastante coringa, digamos assim. Se vocês me permitirem fazer uma brincadeira, né, com um vilão famoso do Batman, né, o Coringa. Coringa por quê, o Deadpool? É porque ele é bastante maleável. Ele já teve cabeça zumbi. Ó, vejam só, cabeça zumbi, personagem. Ele já teve um cão, Deadpool. Já teve um panda, Deadpool. Então o personagem ele já foi usado de várias maneiras possíveis. Como ele tem histórias muito doidas, um humor bastante insano, metalinguagem, ele serviu de experimentação para muitos roteiristas e desenhistas da Marvel. Então tudo pode acontecer com Deadpool. Posteriormente, nos anos de 2010, mais precisamente 2011 nos Estados Unidos e aqui no Brasil em 2013, quando a Panini começou uma revista própria do Deadpool, outra fase muito famosa que ficou do personagem foi nas mãos do escritor Daniel Way. Ele fez uma fase bastante doida, assim, digamos, né? E acrescentou algumas vozes na cabeça do Deadpool. Então a gente tem ali no quadrinho balões de cores diferentes. E são vozes que estão conversando com o personagem. Uma coisa bastante doida, né? E é uma fase, inclusive, nas histórias que foram publicadas aqui no Brasil, em que o Deadpool tenta se matar. Só que como ele é um cara meio quase imortal, por causa do fator de cura que ele tem, ele não consegue se matar. Ele tenta de todas as maneiras possíveis fazer esse ato, digamos assim. Agora, se você quiser entrar no universo louco, insano, né, e nonsense do Deadpool, eu posso indicar para vocês algumas leituras. Além dessas duas fases que eu comentei desses dois roteiristas, atualmente vocês têm disponível alguns encadernados publicados pela Panini aqui no Brasil. Um deles é um massacre, ele massacra todo o universo Marvel. O Deadpool ele mata todo mundo do universo Marvel. Alguns acharam muito esquisito isso, não gostaram, outros acharam muito legal essa sacada. Outro gibi que nós temos, esse aqui, Deadpool versus a S.H.I.E.L.D. A S.H.I.E.L.D., você sabe, dos filmes Vingadores, né, dos quadrinhos da Marvel, é uma organização militar, né, que age, digamos, na surdina. E aqui o Deadpool tem uma briga com o pessoal da S.H.I.E.L.D. Esse aqui está disponível, inclusive, aqui na banca do Henrique. Quem tiver interesse, quem mora aqui em Guarapuava ou na região, tem aqui disponível. Outro gibi, aí já seriam gibis mensais do Deadpool, né? O Deadpool ele tem duas publicações em bancas de jornal. Esse daqui, que é a revista dele, já está no número 18, o Deadpool, publicada pela Panini. E tem o Deadpool Extra, que é outra revista também publicada. Aqui são aventuras sequenciais, né? Às vezes você pode comprar esse número aqui e não entender muito a história, porque ele continua do número anterior.
e continua no próximo, né? Então esse é um problema que vocês vão encontrar. Para quem nunca leu o gibi em banca de jornal, né? Tem esse problema. Já esse daqui reúne uma história, um arco de histórias completo. Então tem início, meio e fim. E esse daqui vocês podem pegar no meio ou no final, né? Então aí vai depender do que você quer. E para entender um pouco mais sobre o personagem e o filme Deadpool 2, eu recomendo aqui essa revista sobre quadrinhos. Aqui não é uma revista de quadrinhos, aqui vocês não vão encontrar histórias, como nesses dois aqui. Nessa daqui eles vão falar sobre quadrinhos, que é uma revista muito boa, A Mundo dos Super-Heróis. Também tem aqui na banca do Henrique, assim como essas duas publicações, né? E aqui eles vão contar um pouco da história do personagem, o Deadpool, e também sobre esse filme que está em cartaz, o Deadpool 2. Inclusive esse outro aqui, o Cable, que é um personagem não muito conhecido do grande público, é mais de quem coleciona quadrinhos. Bom, então eu termino por aqui, pessoal, esse episódio especial sobre Deadpool, um personagem bastante diferente dos quadrinhos da Marvel, mas tem gente que gosta, tem gente que odeia, ame ou deixa, digamos assim, é 880. Mas é um personagem que tem algumas histórias bastante interessantes para quem curte esse tipo de abordagem, esse tipo de humor nos gibis de super-heróis. Fico por aqui, volto a qualquer momento com mais vídeos aqui na nossa TV Correio. Tchau!